Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje eu quero falar para você sobre várias vantagens da utilização do Firebird SQL e também sobre um problema na utilização dele, certo? Um único problema, eu sei que tem mais coisas aí que você deve pensar, mas eu vou falar sobre um dos problemas que é o maior deles, certo? Então, o que acontece? Eu já deixei aqui anotado na minha tela para poder falar para vocês, então vamos lá ver quais são essas vantagens e desvantagens, beleza? Primeira vantagem que você pode estar pensando em utilizar a Firebird SQL é o seguinte, ele é um banco relacional, certo? Como você já deve saber, banco relacional ele trabalha com tabelas, colunas, tudo relacionado e aí a gente pode ter muito mais benefícios, né? Então, por ser um banco relacional, o Firebird sempre busca trabalhar com um padrão ANSI SQL Standard, certo? Então, esse padrão, na verdade, é o que faz a linguagem SQL, que não é definida pelo Firebird, a linguagem SQL tem a própria definição de como ela deve ser, e o Firebird tenta seguir esse padrão o máximo possível, para que quando você vem de outro banco para cá, ou sai do Firebird e vai para outro banco, daí você consegue ter uma curva de aprendizado muito mais curta, muito menor. Por quê? Porque já é tudo meio que parecido, certo? Então fica mais fácil de você fazer uma migração de banco de dados, certo? Então, segunda vantagem aqui, multiplataforma. Você pode instalar ele em Linux, em Mac, em Windows, inclusive no Android. Também dá para fazer instalação lá. E você pode trabalhar com Firebird com os mesmos recursos, independente da plataforma que você escolher, certo? Então você pode, inclusive, economizar dinheiro em licença de servidor, por exemplo, que no caso do Linux você consegue ter servidor de qualidade gratuito, sem ter nenhum custo exagerado. Então você pode ter uma mensalidade mais barata do seu sistema, por exemplo, para você ter mais lucro, inclusive, certo? Então, vamos lá. Próximo item aqui, eu deixei tudo anotado para não me perder, tá? Ele é open source, e o fato dele ser open source, a licença dele é de uso gratuito para uso pessoal e também comercial. Então, mesmo que você decida utilizar o Firebird para um projeto comercial, para você ter lucro em cima disso, você pode sem problema nenhum, tá? Você não deve nada para ninguém. Ele é totalmente gratuito e ele não tem limitação de recursos. Então, a versão que você instala para desenvolvimento é a versão completa, a versão que você instala no seu cliente vai ser a versão completa, você não vai ter trabalho nenhum, nenhuma limitação de tamanho de banco, nem nada, beleza? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Próximo item aqui, ó. Equipe de desenvolvimento ativa, certo? Então, o pessoal do Firebird não são muitos desenvolvedores, assim como outros bancos muito maiores, como SQL Server, Oracle, sei lá, Postgre, deve ser bastante desenvolvedor, mas a equipe é ativa, estão sempre trabalhando em melhorias, estão sempre fazendo novidades, corrigindo erros, atualizando documentação, que eu já vou falar sobre isso. Então, o pessoal sempre muito ativo, inclusive eles participam respondendo perguntas dentro da comunidade do MQFS. Isso é muito legal. Beleza? Já até veio russo aqui no canal para poder falar sobre Firebird. Então, pessoal sempre bem ativo. Próxima coisa aqui, ó, documentação completa em inglês, certo? Então, se você entrar no site do Firebird agora, você encontra a documentação mais atual que existe, completíssima, com todos os recursos que ele suporta, certo? Tudo em inglês, mas tudo documentado, muito bem indexado lá. Você pode escolher qual é o tema que você quer ver e estudar sobre isso, certo? Então, além disso, por exemplo, mas eu não falo inglês, isso não é uma vantagem para mim, vamos supor, né? Então, não tem problema, porque aqui no canal tem um vasto conteúdo em português, né? Que é o que eu faço em vídeo, inclusive mostrando a utilização de vários recursos, como montar queries e tudo mais, principalmente indo em direção à performance, certo? Então, escrever consulta muita gente escreve, mas escrever do jeito certo é outra história, certo? Escrever para você obter performance no banco de dados é outra história, independente do banco de dados que você está, certo? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Comunidade que se ajuda, certo? Então, você consegue ter muita ajuda da comunidade de forma simples. Sempre que alguém posta alguma coisa na comunidade do MQFS lá, as pessoas conseguem ajudar muito rapidamente, então você consegue resolver os problemas que você tiver, possíveis problemas, de uma forma muito simples, com pontos de vista diferentes, certo? Então, tem muita gente que se ajuda lá, e isso ajuda bastante, porque é tudo em português, certo? A maior comunidade do Firebird é a brasileira, certo? Não tem ninguém que use mais o Firebird no mundo do que aqui no Brasil, então isso facilita bastante. Fácil manutenção, certo? É muito fácil você fazer a configuração do Firebird, porque hoje em dia a gente tem um arquivo de configuração, ou dois no máximo ali, né? Dependendo do que você for utilizar, né?
Então, arquivo de configuração da maquinaria do Firebird são 2, e esse arquivo inteiro, todas as propriedades possíveis de configuração lá, estão muito bem documentadas e comentadas. Então falam lá sobre valor padrão utilizado, falam quais são os valores possíveis, qual é o tipo de informação que você tem que colocar ali no parâmetro. É um arquivo texto simples que você pode definir a configuração ali e pronto. O outro arquivo de configuração, esse que eu falei é o mais completo. O outro arquivo de configuração é a mesma coisa, só que um pouco mais limitado, né? Menos configurações que vão nele, porém você pode configurar por banco de dados. Então você não precisa ter uma configuração para todos os bancos de dados que você acessa através desse serviço. Você pode ter uma configuração padrão, que é a generalizada, e pode ter um arquivo de configuração que separa. Para essa base de dados eu quero essa quantidade de memória disponível. Para essa outra base de dados aqui, eu quero uma quantidade menor porque é um cliente que paga menos, ou que tem menos movimento, por exemplo. Certo? Então tem como fazer esse tipo de configuração no Firebird. Próximo aqui, ó, arquivo único do banco de dados. Tem gente que vê isso como vantagem, tem gente que vê isso como desvantagem. Eu vejo como vantagem, sabe por quê? O fato de ser um arquivo único do banco de dados, você manda criar lá o seu banco de dados, ele cria um arquivo. Esse único arquivo lá, meubanco.fdb, é o arquivo do banco de dados completo. Ou seja, deu algum problema no servidor, preciso fazer uma manutenção provisória ali para poder liberar o sistema para o meu cliente. É só pegar um único arquivo do banco de dados, jogar para um outro servidor, e esse outro servidor, depois que tiver instalado o Firebird lá dentro, já libera o acesso do Firebird, certo? Então você já consegue liberar o seu sistema para utilizar e você ganha tempo para poder fazer uma manutenção do servidor, o que for, caso seja da sua alçada, certo? Então tem como você, inclusive, transferir seu banco de dados para a nuvem de uma forma muito fácil, porque basta levar o arquivo FDB, independente de qual plataforma. Se você está trabalhando no Windows, eu quero levar para o Linux, então você pega esse arquivo FDB, que é o seu banco de dados, joga para sua máquina Linux e vai funcionar sem problema nenhum, sem precisar fazer nenhuma configuração a mais, certo? Então fica muito simples você utilizar o Firebird dessa forma. Próxima vantagem aqui, ó, estável, certo? É um banco de dados extremamente estável, onde você consegue trabalhar 24 horas direto aí, sem problema nenhum, que ele vai bem, vai tranquilo. Ele não fica estourando o uso de memória, não fica sobrecarregando o uso de disco, de CPU, qualquer coisa assim. Ele é um banco de dados muito bem otimizado para trabalhar tanto com Windows quanto com Linux. Mac eu não cheguei a ver relatos, tá? Até porque normalmente para Mac é a pessoa que só vai desenvolver ali, mas o servidor normalmente é o Windows ou Linux. Então sempre trabalha muito bem com esses recursos. Inclusive, esse instalador do Firebird é um instalador muito leve, que essa já é uma outra vantagem. Cara, eu fui consultar aqui, a última versão do Firebird, que é a 4.0, tem um instalador de 25 megabytes. Só isso, tá? Com 25 megabytes ele faz toda a instalação de toda a estrutura da maquinaria do banco de dados, certo? Da API de comunicação, de tudo que você precisa, com todos os executáveis lá para executar backup, seja backup completo ou incremental, ferramentas para você dar manutenção na base, para você se conectar na base de forma textual, certo? Então, tem tudo lá pronto para você utilizar, certo? Então, o instalador de Firebird, eu costumo dizer que o pessoal faz milagre com esse tamanho de instalador, porque tem muito recurso em tão pouco espaço, beleza? Então, muito simples, leve de você levar, qualquer pendrive aí hoje leva a instalação sem problema nenhum e é super rápido de instalar também, certo? Vamos lá. Ótimo para usar em servidores escaláveis, porque justamente como eu estava comentando lá sobre o uso de memória do Firebird, Firebird ele usa memória conforme a necessidade. Existe uma forma de você configurar lá o seu arquivo de configuração de uso do servidor para que ele aloque uma quantidade X de memória para cada conexão que exista dentro do Firebird. Então você tem lá 50 conexões simultâneas, cada conexão vai ter sua área de cache lá de memórias, em uma determinada configuração. Pode ter mais configurações diferentes, tá? Para compartilhar cache, para deixar individualizado, enfim. Então, quando você deixa individualizado, o que vai acontecer? Qualquer conexão que entra, aloca espaço da memória. A pessoa se desconectou, esse espaço de memória é desalocado, ou seja, ele desafoga o servidor. Quando o seu servidor é escalável, ou seja, chegou no limite de uso de recurso, no limite número 1, então abre mais recurso automaticamente para o limite número 2. Chegou no limite número 2, abre mais recurso. Então ele vai escalando a configuração de hardware, né? E aí, do mesmo jeito que ele vai escalando automaticamente, dependendo de como é a configuração do seu servidor, se você desalocar a memória do Firebird, qual que é a tendência? Desalocar também essa escalabilidade, para que ele use o mínimo possível. Quando você trabalha com servidores que você paga por uso, certo? Independente de quantas conexões tenha, do que você está rodando, você está pagando pela alocação de hardware, pela utilização de hardware, e o Firebird, em horários mais
tranquilos, assim, por exemplo, acabou o expediente, então todo mundo saiu do sistema, e aí o servidor fica naquele uso mínimo lá. Então, isso vai ajudar porque o Firebird para de utilizar memória conforme as pessoas vão desconectando do sistema, certo? Desconectando do banco nesse caso. E aí você economiza, porque à noite você vai pagar uma tarifinha mínima lá do servidor. Você só paga conforme você utiliza, certo? Próxima vantagem aqui, ó, pode ser multiusuário ou embarcado. Então, se você pensa em fazer um sistema que é multiusuário, você tem um servidor, vários clientes, aí você tem essa possibilidade de fazer. Mas eu quero um sistema que ele só vai guardar algumas configurações no banco de dados, então ninguém vai ter acesso a nada em outras máquinas nem nada. Instalou, tá naquela máquina ali, pronto. Beleza, você tem como criar também, e aí o Firebird te dá acesso único a esse banco de dados, ninguém consegue se conectar mais de fora, certo? É uma conexão por vez e só na máquina local, certo? Então, vamos lá. Próxima questão aqui, compilador nativo de linguagem PSQL, certo? Para que serve isso? Olha só, por mais que a linguagem SQL te permite fazer muitas coisas, muitos relatórios diferentes, te dá muitos recursos, tem situações que, para você ter performance, você precisa recorrer a uma linguagem mais poderosa. Em outros bancos de dados, essa linguagem é chamada de PL/SQL. No Firebird é só PSQL, mas é praticamente a mesma ideia, certo? Você tem condições de criar variáveis, condições de criar laços de repetição, estrutura condicional, pode fazer consulta no banco local, pode fazer consulta em outro banco que não esteja nem mesmo na mesma rede. Você consegue fazer tudo com a linguagem PSQL nativa do Firebird. Então não importa qual é o componente que você utiliza, se você está utilizando o Firebird, você tem já embutido isso daí. E lembra que eu falei que não existe limitação no Firebird. Se você vai usar para uso pessoal, para desenvolvimento, para teste, para o seu negócio, para o seu sistema, para fins comerciais, né? Você vai ter sempre acesso a tudo isso. Então você não tem nenhuma preocupação quanto a isso, beleza? Próxima vantagem aqui, ó, tem mais algumas, vamos lá. Tem driver de conexão direta com várias linguagens e eu deixei anotado aqui as linguagens, olha só. PHP, Python, Java, Delphi, Lazarus, Node.js, C Sharp e etc. Tem várias outras linguagens que também dão suporte a Firebird. Você pode até perguntar na comunidade lá do MQFS qual é a linguagem que você utiliza com Firebird. O pessoal vai falar, eu uso C Sharp, eu uso não sei o que, certo? Então, você vai ter uma noção de uma série de linguagens que já tem driver para conectar com o Firebird sem problema nenhum, beleza? Então, tem muita gente que pensa que o Firebird é um banco de dados velho, defasado. Mas não, cara, as linguagens mais modernas de hoje em dia, todas têm driver de comunicação com o Firebird, beleza? Inclusive o pessoal utiliza muito. Se não for o suficiente, você ainda assim tem, que é uma outra vantagem, um driver ODBC, que te possibilita, além de conectar com demais linguagens, também te possibilita se conectar com Excel, com Power BI e outras ferramentas que utilizam driver ODBC para conexão, certo? Então fica muito mais fácil, você tem uma gama de possibilidades aí muito grande para poder se conectar com o seu banco, certo? Então, o Firebird tem também o driver ODBC. Próxima vantagem aqui, essa já fica para a versão 4.0 em diante, que é a replicação nativa. Cara, replicação nativa é o seguinte, é alta disponibilidade do seu banco de dados em servidores diferentes com dados idênticos. Deu pau no primeiro servidor, o seu segundo servidor ali, com questão de 2 minutos ou menos, você consegue transformar ele em um servidor master, certo? Então ele será o principal, e aí é só direcionar o fluxo do seu sistema para se conectar nesse segundo servidor. Pronto, já está sendo utilizado, já está tudo atualizado, não perde dado nenhum, porque a replicação acontece muito bem no Firebird 4.0, beleza? Forma nativa, não tem limitação nenhuma, você não tem que pagar nada por isso, é tudo de graça, certo? Então, vamos lá. Próxima vantagem aqui, ó. Tem suporte a Trigger, Procedure, Function e Execute Block. Tem muita gente que às vezes não sabe nem mesmo o que é Execute Block, tá? E o que é Execute Block? Execute Block é a possibilidade de você escrever código PSQL, que é aquele que eu comentei que nos outros bancos é conhecido como PL/SQL, em tempo de execução. Então você não precisa declarar uma procedure, declarar uma função, declarar uma trigger ali para você poder usar código PSQL. Eu quero fazer um relatório simples aqui e eu não vou utilizar esse código depois. Beleza, abre um bloco de execução ali e nesse bloco você pode escrever qualquer coisa em PSQL que o Firebird vai compilar, certo? Então tudo o que você pode fazer em Procedure, você também consegue fazer em Execute Block. Seja extração de dados, no caso Select, ou até mesmo manipulação de dados. Então você tem toda a liberdade de trabalhar com isso no Firebird, beleza? E lembrando que não existe versão do Firebird que tem isso. Você baixou o instalador, tem lá, certo? É um instalador, você não precisa ficar escolhendo, eu quero a versão light, eu quero a versão full, eu quero a versão premium, sabe? Não existe isso. É uma versão que tem tudo isso daí. Então vamos lá. Próxima opção aqui, ó. Atualmente suporta mais de
32 mil tabelas dentro do mesmo banco de dados, podendo ter mais de 1 trilhão de registros por tabela, certo? Pode ter mais de 1 trilhão de registros por tabela. Qual que é o tamanho máximo de uma tabela dentro do Firebird? Aproximadamente 18 terabytes. E o tamanho máximo do banco de dados? Essa é outra vantagem. Você pensa, mas será que vai suportar muitos dados? Será que se meu banco de dados crescer muito, eu vou ter a possibilidade de continuar utilizando o Firebird e vou ter que migrar para outro? Olha só, o limite conhecido do tamanho do banco de dados do Firebird, máximo, né, no caso, é de 128 terabytes em um arquivo de banco de dados, certo? Então, tendo o servidor que suporta isso, meu amigo, vai embora. O Firebird não tem essa limitação tão baixa, não. 128 tera, cara, é muita coisa. E a última vantagem que eu listei aqui, com certeza tem mais aí que eu não listei, mas eu listei as principais aqui, senão o vídeo fica muito longo, que é performance. Além de tudo que eu falei aqui desses itens que eu deixei listado, você ainda tem a possibilidade de ter performance sem problema nenhum. Conheço pessoas do canal que falam assim, cara, eu trabalho com Firebird há mais de 10 anos, banco de dados com mais de 100 GB, trabalho até hoje, nunca tive problema, e ele funciona como se fosse novo, um banco de dados zerado, certo? Por quê? Banco de dados bem calibradinho, bem rapidinho, bem feitinho ali na parte de integridade, de FK, de índice, de PK, tudo bem feitinho, bem projetado. Inclusive as consultas que você faz, se elas estão bem escritas, seu Firebird vai rodar lisinho, bem tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então é muito importante que você, além de ter os conhecimentos de como fazer uma criação de índice, como estruturar uma tabela, como fazer toda aquela parte lá de mestre detalhe, para você fazer da forma correta, para evitar redundância de dados, como armazenar só o mínimo possível, certo? Então, além de tudo isso, é interessante que você conheça uma forma ideal de escrever as suas consultas para que você obtenha performance. Tem como ter performance? Com certeza tem, só fazer do jeito certo. E aí, vamos ao problema, certo? Qual é o maior problema do Firebird? Certo? Porque você já deve ter escutado falar de pessoas que saem do Firebird e vão para outros bancos de dados. E qual é o maior problema? Já que eu falei tantas vantagens aqui, qual é o maior problema? E cara, não se sinta ofendido com o que eu vou falar aqui. Na verdade, isso daqui é uma crítica construtiva, tá? E talvez não seja o seu caso, talvez seja o caso de outras pessoas. Mas, geralmente, o maior problema no Firebird é quem o usa. Por que isso? Porque normalmente a pessoa não consegue utilizar da forma correta, não consegue ter um script bem escrito e coloca a culpa no banco de dados. Você já viu aquele caso de que você começa a pensar que a ferramenta não está boa e na verdade você descobre que era um erro no jeito que você estava utilizando? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, que são desenvolvedores, não só em banco de dados, mas em outras linguagens de programação. Delphi, cara, isso deve ser pau do Delphi. Na verdade, quando você vai ver a documentação mais a fundo, você entende que o jeito que você está utilizando é errado, certo? Então, o maior problema do Firebird são as pessoas que não utilizam da forma correta. Cara, isso é um problema grave porque mesmo que você saia do Firebird, você vai passar a ter os mesmos problemas em outros bancos de dados, mas tem solução. Qual que é a solução? É se aprimorar cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais no conhecimento que você tem sobre banco de dados, sobre SQL, sobre PSQL principalmente, para que você consiga extrair a melhor performance possível do seu banco de dados e a melhor utilização, a melhor experiência possível, tá? Eu falo de performance porque a maioria das pessoas tem problema de performance com banco de dados. E se não tem, ainda vai ter, certo? A não ser que já tenha passado por um nível assim que dominou o negócio e não tem problema nenhum mais de performance. Mas se não teve, ainda vai ter problema de performance, certo? Isso é um problema que acontece com todo mundo, mas se você tem bastante conhecimento em cima da ferramenta, você consegue entender melhor como que ela funciona e extrair o melhor dela, certo? Então, qual é o melhor banco de dados a ser utilizado? Aquele que você domina. Se você domina Postgre, beleza, cara, é muito provável que você já está feliz com Postgre, não precisa vir para outro banco de dados. Se você domina Firebird, é muito provável que você não vai ter necessidade de sair do Firebird, porque por mais que ele não tenha todos os recursos que exista num Postgre da vida, num MySQL, num SQL Server, por mais que ele não tenha todos os recursos, tem muita coisa que dá para você implementar manualmente com PSQL. E aí você tem esse código para você, da forma que ele serve para você, sem carregar aquele monte de componente que às vezes não serve para você, serve para outras situações, mas ele tem que cobrir tudo, porque é um banco generalizado, certo? Então, você implementa aquilo que é útil para você, para o seu sistema, e mais nada. Então, fica um código mais enxuto até. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o comentário aqui qual é a vantagem que você mais gostou dessas que eu falei aqui, beleza?
E se você não quer perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, não se esqueça de entrar no canal do Telegram. O canal do Telegram é onde eu posto tudo o que acontece no canal, seja vídeo, seja podcast, seja live, tudo linkado para você só clicar e assistir. E a vantagem do Telegram é que ele sempre te notifica, então você não perde nada. Se o assunto for do seu interesse, é só clicar e ver no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, onde você quiser. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.